Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, vamos lá. Mais uma revisão aí do dia de hoje, 26/9, hoje terça-feira. E eu acabei não conseguindo pegar o melhor movimento do dia no Dolinha, tá? Fiquei sem internet hoje, na parte da manhã. E depois acabei não aproveitando também esse movimento de queda aqui do índice. Vou comentar aí alguns motivos, tá? Mas no início da manhã aí ele ficou bem brigado aí depois de romper essa região aqui de suporte, tá? E aí na parte da tarde ele entregou uma continuidade aí do movimento para baixo, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aí primeiro com o Ibov, porque o que a gente tem aqui? Olha aí, pessoal, o Ibov, ele vinha de uma estrutura de alta, tá? Ó, topos e fundos ascendentes, deu uma consolidada aqui, testou a região dos 120, 122 mil pontos aí. E aqui, ó, ele já deixou meio que um pivôzinho de baixa, tá? O topo duplo. Entregou um movimento forte de queda no mês de agosto, tá? E deixou uma bandeirinha, essa bandeirinha aqui em vermelho que a gente viu, canal, bandeira, tá? Uma linha de tendência de alta com uma linha de retorno sendo respeitada, tá? A gente conseguia ver aqui também uma congestão, principalmente aqui no início, tá? Quando estava se formando, ó. Mas teve a formação aí desse canalzinho. E hoje, com o mercado perdendo a linha de tendência e aproximando dessa mínima aqui, que seria o que? Nessa mínima a gente tem a ativação de um possível pivô de baixa, tá? E aí ativando esse pivô, a gente pode ter o mercado buscando a próxima retração aqui de 50%, beleza? Tá aqui, ó, 50% do movimento. E também temos média de 200, bem próxima aí, e retração de 61,8 depois. Então são os próximos alvos aí para o Ibov, caso ele dê continuidade aí pelo gráfico diário, tá? Nessa movimentação de queda. Vamos ver se ele vai ativar esse pivô, tá? E aí, ó, tem que perder essa mínima aqui. A gente teve um candle forte aí de queda hoje, ó, fechando praticamente aí na mínima, tá? Com volume acima da média aí do mês, um volume alto. E com as médias querendo alinhar aí, alinhadas já, né? Mas aproximando aí, quem sabe, para impulsionar esse movimento aí para baixo, tá? Então, vamos ver se ele vai desenvolver esse movimento. Beleza? Ativando esse pivô, são os alvos aí que eu comentei para baixo, tá? Vamos dar uma olhadinha no semanal? Semanal, ó, tá querendo perder essa média de 21. Ela ainda tá ascendente, tá? Mas, olha aí, é o que eu comentei ontem no vídeo, tá? Se ele perder essa mínima aqui, ele ativa pivô e aí abre espaço também no gráfico semanal, tá? Tá bem próximo ainda. Temos 3 dias aí nessa semana. Vamos ver como que o mercado vai se comportar. Mas de toda forma, ele vai quebrando a estrutura prévia que até então, né? A gente tinha aí basicamente uma correção até 38,2 desse movimento de alta anterior. Formação aí de um canalzinho, de uma bandeira. Aqui a gente vê que ele segurou em retração, tá? Se a gente pegar aqui, ó, retração desse movimento aqui, a gente vê que ele segurou exatamente no 61,8, tá? Então, vamos ver se amanhã a gente já vai ter a ativação desse pivô, beleza? O índice futuro hoje, ó, o que a gente tem aqui pelo Intra60? Pelo Intra60, e aí eu vou comentar um ponto aqui importante, tá, pessoal? Que muita gente me perguntou a questão de estar esticado ou não, e ficaram na dúvida, né? Como que eu sei se está esticado, se não está, como que eu faço para filtrar. Primeiro, olhando aqui pelo Intra60, a gente vê que no início do pregão a gente tinha a 9 a 21 próximas, né? Olha aí. Média de 21, média de 9, apoiando aí o rompimento dessa região, que era um suporte relevante, tá? Deixou aí um candle bacana,
fechando abaixo dessa região, tá? Mas, na sequência, o que ele fez? Deixou 2 candles aí de rejeição com os maiores volumes aí do dia, tá? Então, a princípio, e aí agora, né, olhando pela ótica do gráfico diário, tá? Do índice futuro. E aí, pessoal, a gente tem que entender que os tempos gráficos, eles têm uma hierarquia, tá? O tempo gráfico maior, ele sempre vai ter mais força do que o menor. Então, por exemplo, aqui o gráfico diário, ele tem muito mais força do que um gráfico de 5 minutos, tá? Uma média de 21 aqui do diário, ó, olha como que ela segurou aqui. É bem diferente de uma média de 21 dos 5 minutos. Aqui ele tem muito mais força. Então, quem manda é o tempo gráfico maior, não tem jeito. Só que, né, a gente olha os tempos gráficos maiores para ter uma ideia do contexto de uma forma geral, tá? Mas a gente opera os 5 minutos, porque lá que a gente vai identificar os gatilhos, as estruturas, os pontos de entrada, tá? Mas sempre tendo em mente o que? As regiões dos tempos gráficos maiores e todo o contexto, tá? Então, olhando aqui pela ótica do gráfico diário, a gente viu que o movimento estava mais esticado, tá? O mercado ele partiu aqui do dia 20/9, ó, praticamente sem corrigir, tá? Até o rompimento dessa região aqui, ó, que até então era uma região relevante de suporte, tá? Porque ele tinha, pelo gráfico diário, alguns toques. Se a gente olhar o Intra 60, vão ter mais toques ainda. E os 5 minutos, então, nem se fala, tá? Então, ele já tinha segurado aqui 3 vezes nesse suporte. Tinha uma média de 200 cortando o preço, indicando o quê? Um cenário de briga, de indefinição, tá? Então, isso também caracterizando a possibilidade do mercado ainda seguir dentro desse grande range que ele estava. Ó, essa forte resistência aqui, tá? Com o suporte ali embaixo. Então, a princípio, ó, o mercado poderia testar aqui e voltar para fazer um repique. E antes de romper, quem sabe uma acumulação aqui, pré-rompimento, tá? Porque o rompimento hoje, se a gente olhar aqui pelo gráfico diário, olha onde está 21 e a média de 9, tá? A 50, tinha 200 aqui no meio ainda, que mostra um cenário de indefinição, porque ela tá meio que flat aqui cruzando os preços, tá? Além disso, o movimento partiu lá de cima. A gente teve um candlezinho aqui positivo. Esse dia aqui, no caso, nem foi positivo, tá? Porque o fechamento do pregão anterior, ó, foi aqui. Ó. E o fechamento desse pregão foi aqui. Então, foi um dia negativo. Apesar do candle, né, ser um candle positivo, mas o dia aqui foi um dia negativo. Então, a gente não teve praticamente nenhuma correção relevante em todo esse movimento aqui, o que indicava que o mercado estava esticado e que caberia uma correção, mesmo que ele fosse romper essa resistência, esse suporte, caberia sim um movimento de correção aí antes de dar continuidade. Aí, quem sabe, quando ele fosse romper, tá? Essa média de 21, por exemplo, já está aqui auxiliando, a média de 9 já bem mais próxima, e aí sim ele deixando um candle nesse sentido aqui, tá? Mas é aquilo, pessoal, a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer. Ele pode amanhã ainda seguir reto aqui para baixo, cair 3, 4, 5%, enfim. A gente não sabe o que o mercado vai fazer, mas a gente tem que ter alguns critérios para definir o que a gente vai fazer, qual vai ser a nossa tomada de decisão. Nesse caso, eu optei por não pegar a venda por conta desse contexto aqui do diário, tá? O Intra 60 e o Intra 5 deram condição? Deram, tá? Em alguns momentos ali, eles deram condições de entrada sim na ponta vendedora, mas aí fica, né, dentro das regras do operacional de cada um, filtrar esse tipo de entrada. Isso daqui não é sempre que acontece, tá, pessoal? O mercado romper esticado assim uma região. Então, beleza, fiquei de fora desse movimento todo aqui de queda, ok. Mas eu sei que na maioria das vezes, esses movimentos, eles vão acabar falhando ali no intraday, tá? Ou o mercado vai ficar mais travado. Igual quando teve esse movimento aqui, ó, tá? Que ele tava aqui em cima dessa 200, ó. Quem tentou pegar a venda aqui, imaginando que ele ia buscar essa região de suporte, ó, provavelmente levou ferro, porque ele não andou e voltou lá para cima, tá?
Então, a gente tem que ter esses critérios aí bem definidos para a gente, né, saber o que fazer e o que não fazer também. Então, olhando pela ótica do gráfico diário, que tem um poder maior, eu não vi como interessante pegar aí esse movimento, tá, de queda. Pelo Intra 60 foi o que eu comentei, ele deixou um cenário aí alinhado, e principalmente quando ele perdeu essas mínimas aqui, ó, ele já indicava aí bastante força e pressão de venda para dar continuidade nesse movimento. Por quê? Aqui para baixo, pessoal, a gente vê que não tinha mais nada para segurar o preço, tá? Porque olha só, depois que ele perdeu aqui, ó, esse suporte, olha onde que ele foi parar. Ele tinha espaço até essa retração aqui de 50%, ó, no 114.800, tá? Que foi onde ele terminou o dia. Então, da perda do suporte aqui até aqui, ó, eu tinha 1.300 pontos, tá? De caminho livre aí para o mercado andar, beleza? Então, isso daí é o que a gente chama de vazio gráfico, tá? Que é quando a gente não tem nenhuma barreira, ó, não tinha nada de relevante aqui para trás, para falar assim, o mercado vai segurar aí nessa região. Não, eu tinha esse suporte aqui e depois só a retração lá no 114.800, beleza? Então, por isso, o mercado perdeu essa mínima aqui, porque, né? Quando a gente olha aqui o mercado até então, na minha visão, ele poderia ainda, depois desses dois candles aqui que tiveram um volume bem alto, deixaram um pavio inferior, ele ainda tinha a possibilidade de falhar esse rompimento aqui, falhar esse fundo e tentar um movimento de repique pelo menos até a 21, tá? Antes de dar uma continuidade aí para baixo, mas ele foi embora aí, desceu reto. E agora tá ainda mais esticado, tá? Para amanhã eu vou buscar por estruturas aí na ponta compradora, tá? Porque todo esse movimento prévio aqui, ó, de alta, a gente já viu que o mercado tá em uma retração de 50%, ó. Eita. Isso. Ele tá em cima aí de um 50% macro, com uma troca de polaridade aqui, ó, nesse topinho, tá vendo? Tem aqui também um topinho atrás. Então pode ser uma região aí onde o mercado possa se segurar. Então amanhã eu vou aguardar o quê? Ou um repique aí até as médias, tá? Para uma continuidade aí do movimento de baixa. E aí ele precisaria entregar um movimento aqui e aí assim, tá? Para vender aqui, acho bem complicado. Se eu não vendi hoje aqui, quanto mais aqui embaixo, tá? Olha onde está 21. Então, assim, se ele deixar no Intra 5, quem sabe, algum tipo de estrutura aqui, nessa retração, para fazer um repique, fundinho duplo, pivô de alta, rompendo as médias, enfim. A gente pode tentar buscar por retrações desse movimento amplo aqui, ó. E aí aqui a gente tem troca de polaridade, média de 21, ó. Aqui pode ser uma região interessante, com algumas confluências aí para um possível alvo aí de repique, ó. Toda essa região aqui, na verdade, entre 50% e 61,8, tá? Pode ser uma região bacana aí para o índice buscar antes de dar continuidade aí nesse movimento de queda. Lembrando que o Ibov lá pelo gráfico diário, ele tá para ativar um pivô, perdendo as mínimas lá. Então, se ele ativa o pivô e ganha força para baixo, ele pode acelerar um movimento. Só que tá esticado. E aí é aquilo. A gente não sabe o que o mercado vai fazer, mas a gente sabe o que a gente vai fazer. Amanhã eu não vejo um cenário interessante para já sair vendendo esse índice, tá? Bom, vamos olhar agora pela ótica do Intra 5. Basicamente é isso que a gente tem que esperar o índice fazer amanhã. Ó, pelo Intra 5 a gente vê que ele estava preso dentro desse range aqui, rompeu a região para cima, tá? Rompeu as médias. E hoje ele já abriu num gap de baixa, abaixo de todas as médias, ó. Só que muito próximo da região de suporte, tá? Então ficou difícil pegar alguma coisa aqui, ó. Você ia pegar uma venda aqui com stop de 500 pontos na cara de uma região de suporte, não vale a pena, né? Entrou bastante pressão de venda, ó, ele veio fechar abaixo da região de suporte, tá? Com esse candle aqui, mas era um rompimento esticado. Tanto que ele ficou brigando aqui, ó, muito tempo, tá, pessoal? Aqui, ó, ele até
ensaiou aí a possibilidade de uma rejeição, uma falha do rompimento desse suporte, uma falha de fundo para um repique. E aí ele até abriu brecha para uma compra na superação dessa máxima. Mas o que acontece? O ideal seria se ele tivesse fechado acima dessa região de suporte, se ele tivesse fechado aqui, tá? Mas assim, não era errado também pegar uma compra aqui, tá, pessoal? Porque teve um volume bacana, ó, segundo maior volume do dia. Era um PFR em cima de uma região de suporte que o mercado chegou esticado. Tinha espaço até as médias, tá? Mas a operação não evoluiu e acabou estopando aqui embaixo, beleza? Só que se a gente for analisar aqui o preço, olha como o mercado ia deixando vários pavios para baixo. Olha quantos candles aí com pavio inferior, indicando que uma presença forte de comprados aqui nessa região, tá? Então, olha isso, cara. Você vai sair vendendo um mercado desse jeito? Dificilmente ele já vai desenvolver um movimento direcional em um cenário como esse, tá? E aí muita gente pode estar falando assim, teve 2 gatilhos aqui. Beleza, mas olha quanta rejeição teve antes. Olha como o movimento estava esticado, tanto que ele não desenvolveu, ó. Andou pouquíssimos pontos aqui e voltou lá em cima para estopar, ó. Quem entrou, tá? Nessas 2 vendas aí, ó, foi estopado aqui, ó. Beleza? Então, durante a manhã eu achei bem complicado tentar alguma coisa aí no índice, a princípio, tá? Nesse cenário aqui que ele tava, porque se ele tivesse entregado um movimento onde ele rompe, afasta da região rompida e faz um pullback com volume caindo e deixa um gatilho de convicção com as médias aí bacana, demonstrando força, pressão de venda, tá? Sem ter deixado esse tanto de candle aqui com pavio, cara, aí é outro cenário, tá? Para você pegar uma continuidade aí no movimento, ativando um pivô, tá? Mas olha como que ele ficou feio aqui, né? Era uma característica aí de uma deriva, um movimento muito brigado, com candles demonstrando pressão de compra aí contra, né, a tendência, tá? Então, fica complicado da gente já sair vendendo aí o mercado nesse cenário. Depois, aí sim ele foi deixando um contexto um pouco mais interessante aí para uma continuidade no movimento. Ele formalizou um suportezinho aqui, tá? Já vinha formando topos descendentes, tá? Tava dentro desse canal aí, né, dessa linha vermelha que eu tracei. E aqui, ó, a gente já vê o que? A formação de uma estrutura para um possível rompimento aí para baixo e continuidade na tendência, tá? Aí sim eu vejo um cenário um pouco mais interessante para uma entrada na ponta vendedora. Mas é o que eu falei, como o mercado já estava um pouco mais esticado lá no entre 60, que já era no período da tarde, logo pós almoço, eu acabei não pegando, tá? Mas olhando o contexto geral aqui do mercado, se eu fosse fazer alguma coisa, teria sido por aqui, ó. Vejo mais interessante, tá? Pegar vendas nesses cenários aqui, nesses gatilhos aqui que já estavam perdendo uma regiãozinha de suporte, vindo de uma estrutura que estava sendo respeitada, médias alinhadas e mais próximas, tá? Aqui, ó, a 50 estava muito longe ainda, tinha acabado de romper um suporte, beleza? Então, aqui eu vi talvez as melhores oportunidades aí no dia, tá? E aí ele seguiu respeitando, é o que eu falei, tendência muito forte, ó, cara, vai sendo conduzido aí pelas médias. A gente vê que ele não perdeu a 21 aí depois, né, desses 2 momentos aqui, ele não perdeu a 21 em momento algum, respeitou aí essa linha de tendência de baixa e seguiu aí dentro do canalzinho descendo reto, tá? Mas realmente essas entradas aqui, ó, talvez tenham sido as mais interessantes nesses gatilhos aqui anteriores, tá? Teriam sido as melhores oportunidades aí, a meu ver, para pegar uma continuidade. Foi o que eu comentei também. Pessoal, o mercado forte desse jeito, perdeu uma região de suporte relevante, não tem barreira nenhuma para baixo, a gente viu até 50%, que foi aqui, ó, perto dessa mínima, não tinha nada para segurar o mercado, tá? Você vai ficar tentando comprar o mercado com toda rejeição que ele deixar aí, olha o tanto de stop que
pessoal deve ter tomado tentando pegar a compra, né, no mercado forte desse jeito, para quem ficou tentando comprar aí esse mercado e ele em queda livre, tá? Então todo e qualquer tipo de candle positivo aqui que você fala, ah não, agora chegou no fundo, tá muito esticado, chegou no fundo. Cara, não caiam nessa, tá? Ou você aproveita a tendência e entra a favor dela, e aí se você pegar aqui qualquer candle gatilho forte, praticamente nenhum aí foi estopado, e a grande maioria aí provavelmente deu condição de proteger, pelo menos você sairia no 0 a 0, tá? Ou você pega os gatilhos aí na ponta vendedora, aproveitando a tendência, e aí é aquilo, vou seguir aí a tendência, o mercado tá forte e vambora. Ou você não faz nada, que foi o meu caso, tá? Porque ficar tentando pegar compra nesse cenário aqui, cara, é pedir para tomar stop, tá? Então é bem complicado porque um candle de rejeição de forma isolada, sem ter nada a mais aí por baixo para ajudar a corroborar uma entrada para um repique, é difícil, cara. Ainda mais o mercado entrando em vazio gráfico muito forte, tá? Então, muito cuidado com isso. Por isso que muita gente, às vezes, em dias de tendência assim, acaba, né, tendo os piores resultados, porque a pessoa não surfa a tendência, tenta ficar indo contra, achar fundo ou topo, se for uma tendência de alta, e acaba tomando um tanto de stop, fica pé da vida porque não aproveitou a tendência e ainda ficou tentando ir contra e tomando stop. Aí sai do gerenciamento de risco, aí vira aquela bola de neve negativa que acaba fazendo o pessoal aí ter péssimos resultados, tá? Então, muito cuidado com isso. Beleza? Então, para amanhã, pessoal, ó, as médias estão próximas aqui, tá? Alinhadas. Vamos aguardar o rompimento dessa linha de tendência. Se ele romper essa linha de tendência aqui, deixar um pivôzinho bacana, ó, rompeu as médias aqui, ó, pullback, alinhou as médias para cima, abriu espaço aí para buscar 200, região de troca de polaridade, a gente viu que tem retração aqui também, pô, surfa aí um movimento de correção, tá? Para queda, pode ser que ele dê continuidade aqui, vá seguindo, respeitando aqui as médias, mas, como eu falei, eu vejo o Intra60 ainda mais esticado agora, tá? E o gráfico diário também. Então, vou aguardar por uma possibilidade de repique, beleza? Dólar. Pelo gráfico diário, o dólar ainda estava um pouco mais tranquilo do que o índice, porque as médias estavam do diário aqui, ó, foi o que eu falei ontem, tá? Ele ativou aqui, ó, na superação dessas máximas, um movimento bem interessante de alta que rompeu essas máximas aqui, que estava com as médias ancorando, ó. Então ele ainda estava num cenário um pouco mais interessante para não tão esticado, digamos, tá? Quanto o índice. Segurou em retração, ó, do movimento. Tinha essa resistência aqui, ó, que era uma fronteira de gap aí, uma região de muita briga, mas ele acabou conseguindo romper. E agora tem a próxima região lá em cima, ó, tá? Mas agora, depois do fechamento de hoje, também vejo o dólar já mais esticado, distanciado aí das médias, vendo o movimento, querendo ou não, lá desse fundo, ó, sem corrigir nada. Então são 146 pontos aí de alta, tá? Em algum momento ele vai corrigir, não sabemos se vai ser amanhã, pode ser que ele ainda ganhe força, venha buscar aqui ou até mesmo essas máximas, mas fica mais complicado aí pelo fato dele estar esticado. Pelo Intra60, mesma coisa do índice. As médias estão mais próximas, tá? Aqui até tinha um cenário, ó, segurou, ancorou nas médias, mas tinha essa resistência aqui acima. Tanto que ele abriu aqui em cima dessa região, ó, que era uma região bem relevante, ó, de resistência, e deu venda. Eu acabei não pegando, seria provavelmente a única operação que eu ia fazer no dia de hoje, seria essa venda aqui no dólar, que foi uma rejeição bem bacana que ele deixou logo na abertura, tá? Nessa região de resistência, e entregou um baita movimento, tá? Provavelmente teria sido, só que eu estava sem internet, então acabei não conseguindo pegar. Quando eu fui abrir pelo celular, eu já tinha desenvolvido o movimento, aí já não valia mais a pena, tá? Então amanhã, ó, vamos aguardar, ver se ele volta aqui para trocar polaridade nessa região, aguardando aí a aproximação dessa média de 21, ou até mesmo entrega uma correção mais profunda aí, tá? Mas aí ele vai precisar, né, vamos ver como que ele vai trabalhar aí, como que vai estar o posicionamento das médias, quem sabe deixando um pivô aí, testar trocar polaridade aqui antes de continuar
ou se ele vai acumular por aqui, se ele vai, né, trocar polaridade aqui, aguardando a 21 para já tentar dar sequência. Vamos ter que esperar aí, ver como que ele vai se comportar, tá? A gente consegue ver aqui, ó, uma linha de tendência de alta que se formou no dia de hoje. Tem essa região aqui que era resistência lá relevante, que pode virar suporte, já até virou um suportezinho aqui, ó, junto com uma linha de tendência, média de 50, olha que bacana aqui, várias confluências, tá? Então amanhã, ó, segue com as médias alinhadas aqui, vamos ver. Se ele deixar um pivôzinho de baixa aí, com espaço para buscar essa região aqui, em confluência com a média de 200, pode ficar bacana, tá? E também retrações, tá? Aí, ó. A gente vai ter aí confluência da média de 200 com 50% e meia 1.8. Hoje, na abertura, ó, o que o dólar fez? Essa região já era uma região conhecida aí de resistência. E olha o candle que ele deixou, um baita de um gatilho, tá? Demonstrando bastante pressão de venda. Olha o tamanho do volume. Então, indicando bastante pressão aí. E já dando condições para uma venda aqui, tá? Uma vendinha abaixo, stop aqui na mínima. E só correr para o abraço, foi lá embaixo, ó. Poderia trabalhar com alvo na média de 200, ele não cravou, mas pô, depois que ele já desenvolveu esse movimento aqui, você vai protegendo acima aí dos candles, que aqui você já ia garantir 16 pontos aproximadamente, tá? E aí ele deixou essa rejeição aqui, você protege aqui acima, ele ia te tirar, mas já garantindo aí pelo menos 16 pontos, tá? Ó. Aí, ó, quase 17 pontos. Na verdade, daria um pouquinho acima, uns 16 pontos aí. Chegou a andar 21, 22 pontos. Então, show de bola. Depois, ó, cara, aqui foi o que eu falei, não vi nada no dólar aqui, ó. Ficou preso entre uma região de resistência, média de 200 e linha de tendência aqui. Olha quanto pavio aqui, cara. Ficou muito, muito brigado, muito feio. As médias totalmente desalinhadas. E aí, nesse cenário aqui, pessoal, fica de fora, tá? Porque é complicado tentar pegar alguma coisa com o dólar, com essa festa de pavio aqui, tá? Parecendo um paliteiro. Quando ele rompeu essa região de resistência, ele rompeu esticado, porque ele partiu aqui de baixo, ó, tá? Então, ó, ele já chegou aqui com 20 pontos aí rompendo, foi embora. E aí também não vi, se ele tivesse acumulado aqui, deixado um pullbackzinho pré-rompimento, tá? Bacana, com um gatilho, né? Superando ali a região, poderia ter ficado interessante, mas não foi o caso. Ele veio lá dessa linha de tendência, já rompendo reto. Então eu não vi possibilidade aí de entrada no dólar depois, tá? E aí depois foi esticando no Intra 60 também, ficou complicado. Beleza? Bom, então é isso que tivemos aí no dia de hoje. Acho que comentei alguns pontos importantes aí, principalmente no índice, que podem ser alguns insights aí bacana, tá? Para vocês. Vamos dar uma olhadinha nos ativos aí, ó. Petro tá ativando um pivôzinho, ó. Se Petro perder essa 21 aí, pode acentuar um movimento de queda, tá? Vem bem forte aí, já há bastante tempo sem entregar uma correção mais relevante. Ó, se perder essa 21 aqui, pode vir trocar polaridade aqui embaixo nos 31, 30 reais, tá? E aí, consequentemente, puxar o índice para baixo. Vale segue horrível dentro desse range aqui. Tá buscando aí retrações desse movimento prévio, médias totalmente emboladas, então o Vale tá muito feia. YouTube, alargamento em cima de uma região de retração de 38.2 com troca de polaridade, um suporte aí bem relevante. Médias também meio emboladas aqui, tem uma 200 por baixo, então YouTube também bem travado. Bradesco já está num cenário mais de tendência de baixa mais claro, ativando o pivô, ó, perdendo retração macro. E aí, ó, Bradesco perdendo aqui, a gente tem ainda nela, deixa eu até puxar isso aqui, ó, que pode ser uma próxima região de alvo interessante aí pro ativo, tá? Agora a gente tem, deixa eu ver aqui, ó, aqui a gente pode ter também uma zona de pressão, ó, porque tem esses topos todos aqui, cara, ó. Era uma resistência aí bem relevante, tá? Pode virar um suportezinho aí junto com esse 61.8, vamos ver. Mas perdendo essa região aqui, ó, ladeira abaixo, ó, lá nos 12,30 mais ou menos, tá?
Então, vamos ver, vamos ficar atento aí com o Bradesco. Banco do Brasil em cima de um suporte. Se segurar aqui, pessoal, acredito que pode ficar dentro de um range e voltar para essas máximas, testar essas máximas aqui em cima, tá? Quem sabe aqui, buscar médias aqui, ó, 47, 46, 80, tá? Agora, se perder essa região, aqui eu ainda acho que tá um pouquinho complicado para ela já romper direto por conta das médias, mas se ganhar força e perder esse suporte, aí a gente pode trabalhar com alvo. Deixa eu ver se tem confluência aqui desses movimento prévio aqui, ó, de baixa. A gente pode ter algumas confluências. Ó, aqui ele deu uma acumulada, rompeu para cima. A última pernada relevante, ó, foi essa aqui, tá? Então, ó, eu tenho média de 200 com meia 1.8, algumas retrações aí para baixo. Caso desenvolva esse movimento, ó, troca de polaridade aqui com esse topo também. Se perder esse suporte, pode vir aqui, ou 50%, enfim, tá? Bom, acho que é isso, os ativos principais. Índice financeiro, ó, chegando aí para buscar 200, ativando o pivô também. Os bancos estão bem fracos, tá? Isso acaba dificultando aí e puxando o Ibov e o mercado para baixo. Beleza? Deixa eu ver aqui como... Ah, não. Beleza. Então, pessoal, é isso pro dia de hoje. Acabei não conseguindo fazer nada por conta aí do meu problema com a internet. Depois também ficou difícil, tá? Apesar de ter tido algumas oportunidades na continuidade ali da tendência, mas faz parte, tá? Vamos que vamos, ainda temos aí 3 dias para fechar essa semana, fechar o mês, e vamos trabalhar aí para operar bem esse restante de semana, para fechar uma semana bem positiva, tá? Vamos que vamos. Valeu, abraço, boa noite.